Gálatas 5, verso 1, quem achou, diga amém. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Quem sabe esse texto de cor, levante a mão. Quem tem esse texto grifado na sua Bíblia, levante a mão. Isso é um texto importantíssimo para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não submetais o quê? De novo, digam de novo, outra vez, a quê? Ao jugo da escravidão. Não volte a estar sujeito àquilo que lhe prendia anteriormente. Não faça isso voltar de novo. Significa que as coisas que anteriormente me prendia ou te prendia podem voltar a nos prender se eu não for firme. Amém, irmãos? Não submetais de novo, outra vez, ao jugo da escravidão que um dia fostes libertos. Por favor, feche os seus olhos. Ore a Deus. Pai, nós te louvamos por mais essa palavra e pedimos que o Espírito Santo tenha poder de interagir e intervir em nossas vidas. Fala através de mim ao coração dos teus filhos na manhã de hoje. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que essa palavra produza a 100 por 1 e o teu nome seja mais uma vez exaltado. Livra-nos de toda e qualquer armadilha maligna, satânica, que porventura tente nos prender, nos roubar aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Pai, nos submetemos às Escrituras nessa manhã e ao poder do teu Espírito, para que tudo possa glorificar o teu nome. Agradecemos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero falar sobre como manter a nossa liberdade conquistada na cruz do Calvário. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Ou seja, a verdade de Deus tem poder de produzir em mim e em você liberdade. Então, nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas não são automáticas. E permanecer livre é uma responsabilidade minha. Permanecer livre é minha responsabilidade. Vamos dizer todos juntos: permanecer livre é minha responsabilidade. Nós temos todos os subsídios necessários para permanecer livre. Deus não nos iria dar algo que a gente pudesse perder facilmente, aquilo que foi pago por um custo altíssimo da própria vida dele. Por isso, quando ele exige que a gente permaneça livre, esteja nesse estado de liberdade constante, significa que eu e você temos uma parcela, uma participação nesse processo de liberdade, de libertação. As coisas, elas não são automáticas no reino de Deus, tampouco na física. Existe um conceito da física que diz: toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Tudo que eu faço tem um desdobramento, bom ou mal, positivo ou negativo. Tudo que eu faço, o universo não está parado, ele está em constante movimento. Nós acordamos com o sol hoje e vamos dormir com a noite, porque o mundo está em processo de mutação. Você já não é mais a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Muita coisa mudou dentro de você. O seu físico, talvez você tenha engordado ou emagrecido. Você se tornou uma pessoa mais madura, mais inteligente, mais conhecedora de uma série de coisas, porque tudo está num processo de mudança, inclusive a sua vida. Só que às vezes nos falta, muitas vezes, referências
para poder entender o grau de liberdade que eu tenho hoje. Que parâmetro você usa para poder saber se está ou não livre? Se já chegou a 70%, 80%, 90% da liberdade que Cristo Jesus tem para você. Pastor, hoje, ao ler a palavra de Deus, ao ver essas coisas que estão descritas nas Escrituras, eu percebo que eu cheguei a 70% de liberdade, a 80% de liberdade, a 90% dessa liberdade prometida na palavra de Deus. Como então eu posso manter aquilo que eu já conquistei? Como eu posso perseverar naquilo que Deus já me deu de antemão? E eu listei algumas coisas que são de inteira responsabilidade, algo pessoal, individual, intransferível, que eu tenho que fazer em prol da minha liberdade. Algo que só você pode fazer para se manter livre dentro daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O profeta Oséias, no capítulo 6 do Velho Testamento, ele já avisava dessa necessidade que nós teríamos como pessoa, como filhos de Deus. No verso 3, na parte A do capítulo 6 de Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, você o conhece hoje e dá sequência a esse processo. As coisas vão se tornando mais reais, mais claras, mais nítidas para você. Esse processo de intimidade vai se tornando algo mais concreto. Você vai sabendo quem Deus é, você vai descobrindo o que Deus quer e o que Deus pode fazer na medida em que você se aproxima dele. Por isso, é muito, muito importante que você saiba qual é a sua responsabilidade nesse processo. Primeiro, para se manter livre, eu preciso criar uma rotina de vida espiritual saudável. Vamos repetir todos juntos? Eu preciso criar uma rotina de vida espiritual saudável. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu digo criar uma rotina, significa que você precisa aplicar a disciplina à sua vida dentro daquilo que você deseja, dentro daquilo que você quer obter. Por exemplo, uma vida espiritual saudável. Para isso você precisa tomar algumas atitudes práticas para se manter saudável. Por exemplo, uma pessoa que quer se manter saudável, triglicerídeos, glicose, colesterol e uma série de outras taxas que precisam estar dentro da normalidade, você precisa tomar algumas atitudes práticas. Por exemplo, perguntando a você, por exemplo, que atitudes você pode tomar para ter uma vida saudável? Exercício físico. Uma boa alimentação. Dormir bem, não muito bem. 8 horas está excelente, passou disso é preguiça, é enrolação. 8 horas está ótimo, irmãos. O que mais? Beber água, muita água. O que mais? Está reduzido só isso, uma vida saudável. Comer chocolate numa dose pequeniníssima, a Páscoa está chegando. Se você quer manter-se saudável, mas tem uma taxa de glicose alta, o que você precisa fazer para estar saudável? Não comer chocolate, não comer muito açúcar, eliminar essas coisas. Vida saudável tem objetivos e critérios. Ou seja, essa vida saudável não acontece aleatoriamente, por qualquer coisa. Ela tem uma intenção, você provocou isso, sim ou não? Uma vida espiritual saudável também precisa ser intencional. Você tem que provocar as atitudes para ser saudável espiritualmente. Por isso, vai aí algumas dicas para a sua vida espiritual saudável. Primeira dica:
ler a Bíblia diariamente. Isso é o seu alimento, isso é o básico, isso é o feijão e o arroz do crente, do Filho de Deus. Ler Bíblia todos os dias, não ficar saltando. A Bíblia recomenda, Josué, uma dieta espiritual maravilhosa, poderosa, para que ele se tornasse bem-sucedido. Quem sabe qual é a dieta que Deus deu a Josué? Medita no livro dessa lei, quando? De dia e de noite. De dia e de noite, de manhã ou de tarde, de manhã e à noite, de manhã e de madrugada. Medita, pensa, pondera, reflita nessa lei de dia e de noite. Com qual objetivo? De se tornar bem-sucedido em todas as coisas. Esse é o objetivo de ler a Bíblia. Medita nela de dia e de noite. Tente memorizar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que restaura a alma. É ela que dirige os nossos passos. É ela que provoca quebrantamento, libertação, alegria, mudança completa, integral dentro de mim e dentro de você. Por isso você precisa se apaixonar pela Bíblia, não simplesmente ler por obrigação, como uma dieta, você se sente obrigado àquilo. Para que haja resultado, tudo na nossa vida precisa se tornar prazeroso, gostoso. Você come aquele pudim porque gosta do sabor, gosta da textura, gosta do jeito como ele foi feito, por isso você come. Você não vai comer algo que você não ache saboroso, gostoso. Por isso, muita gente, ao ler a Bíblia, pensa, é difícil, eu não entendo, eu não compreendo. Talvez você não compreenda o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, talvez os profetas maiores. Se você ainda não tem tempo de evangelho e não consegue de fato entender essas coisas, irmão, corra para o livro de Salmos, corra para o livro de Provérbios, vá aos evangelhos, depois percorra as epístolas e você vai se familiarizando com os textos da Bíblia, você vai se familiarizando com os conceitos, com as indicações, daqui a pouco você se torna apaixonado por aquilo. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer para uma rotina de vida espiritual saudável é se apaixonar pela leitura bíblica. A pastora Vivi tem desempenhado um trabalho maravilhoso. Se você não traz o seu filho à igreja, você está perdendo. Todas as semanas, o meu filho menor, ele tem que decorar um capítulo da Bíblia. Ontem, ele decorou, para dizer hoje, o capítulo 121 de Salmos. E os filhos da pastora Vivi, hoje eu estava tomando. Eu estou dando o fruto do Espírito. Eles decoraram metade do capítulo do livro de Gálatas, onde fala das obras da carne, do fruto do Espírito e a sequência do que acontece da vida do Espírito. Tem que ser intencional, você precisa provocar o seu crescimento. Amém, irmãos? Leitura bíblica é indispensável. Segunda, oração. Essa intimidade de falar com Deus o que está no seu coração. Não apenas uma coisa obrigatória. Você tem que orar é uma coisa. Você conversa com Ele por prazer, por devoção, é outra coisa completamente diferente. Você não pode encarar essa conversa com Deus uma coisa obrigatória, uma coisa chata. Sabe por que se torna chata, monótona, todos os dias? Porque você repete as mesmas coisas. Irmão, se todo dia você contar que viajou para os Estados Unidos, falar todo dia comigo, que foi para aquele lugar específico, com uma semana eu vou estar abusado de você e vice-versa. Por isso a oração se torna monótona. As pessoas fazem da oração uma reza, uma repetição. Senhor, me abençoa, abençoa minha família, abre as portas para mim, me dê saúde. Senhor, traz paz, me livra do mal, em nome de Jesus, amém. Amanhã a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Irmão, claro que você vai se enfadar desse tipo de conversa.
desse tipo de diálogo. É lógico, repete a mesma coisa. Irmãos, precisa se criar novidade até na oração. Você precisa falar do seu dia, dos seus anseios, do que você conquistou. Você precisa agradecer, desenvolver o hábito da oração. Não ir a Deus só nas últimas, quando precisa de uma resposta hoje ou para ontem. Amanhã tem uma prova, Senhor, usa de misericórdia. Senhor, abre o meu entendimento, coloca as coisas aqui dentro. Como Ele vai colocar se você não estudou? Uma rotina de vida espiritual saudável necessariamente tem que passar pelo prazer da oração. Você precisa querer estar diante de Deus e falar aquilo que está no seu coração. Terceira coisa, encha-se do Espírito. É improvável alguém conseguir fazer algo bom, é improvável alguém conseguir implementar algo que a Bíblia está sugerindo, se você não estiver cheio, possuído pelo Espírito Santo, para tomar a atitude correta e coerente com aquilo que você defende. É improvável um crente conseguir aplicar a vida de santidade se ele não estiver possuído pelo Espírito Santo. Sim ou não, irmãos? No mundo onde adultério virou palavra de ordem, onde traição se transformou numa coisa legítima, numa coisa normal, natural, onde roubar está significando hoje esperteza. Basta você acompanhar os noticiários. Basta você abrir uma revista semanal e você vai ver que essas coisas, o diabo tem pegado essas informações e tentado torná-las normal e natural por meio da repetição. Antigamente você não via mulher se beijando, ocasionalmente você via. Agora a novela, os programas de televisão estão colocando isso em qualquer horário do dia para tornar isso normal e natural. Eles estão vendendo uma coisa, não mais, irmãos, de maneira velada. Agora a coisa é clara, porque eles estão dizendo, está vendo? É normal, é natural. E para a gente não encaixar dentro desse processo, nós precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo para rechaçar todas essas coisas, todas essas mazelas, dizer não ao pecado, não a essas coisas. Agora, como dizer não se não for possuído por Deus? Como um jovem pode dizer não ao sexo ilícito fora do casamento se ele não for possuído pelo Espírito Santo, irmão? Não posso cair, nós não podemos fazer sexo, isso contraria a palavra de Deus. Eu não posso pegar no seu seio, eu não posso passar a mão no seu corpo, isso contraria a palavra de Deus. Um dia no supermercado, o irmão da igreja foi fazer compra, uma mulher levantou a blusa para ele em pleno supermercado. Em pleno supermercado. Ele não ficou, nossa irmão, que é isso? Como José conseguiu rejeitar a esposa de Potifar, sendo um homem virgem? Como ele conseguiu sair correndo daquela situação? Só possuído pelo Espírito Santo, irmão. Não tenho outra coisa que eu possa lhe dizer hoje. O que eu preciso e você precisa é ser possuído pelo Espírito de Deus, para que você tenha força para dizer não a essas coisas. Diga, só possuído pelo Espírito Santo. Você muda de canal na hora certa. Você deixa de ver o que não pode ver. Só possuído pelo Espírito Santo. Um dia, eu e minha esposa tivemos que sair no início de um filme, num cinema, porque o filme já começou com cenas terríveis de sexo. Nós não tínhamos lido a sinopse do filme e tome sexo no início.
Aí não adianta só abaixar a cabeça. Se o filme começou quente, irmão, vai terminar fervendo. Sim ou não? Vai terminar. Eu não tive dúvida. Eu disse à minha esposa, vamos sair agora. Nos levantamos e saímos na hora da sala do cinema. Primeiro, eu tenho um compromisso com Deus, com minha esposa e com meu testemunho. Imagine se você tem um amigo que está na sala do cinema, me vê assistindo cenas de filmes desse tipo. E assisto tudo, não tiro o olho da tela. Depois ele, teu pastor estava lá no cinema, viu um filme terrível que eu estava no cinema assistindo e eu o encontrei lá. O que você ia pensar de mim? Fala para mim, irmão. O que você ia pensar de mim? Vendo um tipo de filme desse. E não vem me dizer, pastor, isso não fala nada comigo. Eu duvido, irmão. Você está vendo uma mulher nua, um homem nu, isso não diz respeito a você, não fala nada com você, o seu olho não viu aquela cena. Então você precisa ser possuído naquela hora, falar, peraí, vou me levantar, porque os olhos são as janelas da alma. E principalmente para o homem. Principalmente para o homem. Então, irmãos, uma rotina espiritual saudável necessariamente tem que passar por enchimento espiritual. Diga, enchimento espiritual. Palavra de ordem na minha vida. Segunda coisa, assuma responsabilidade com o seu crescimento espiritual. Você tem que assumir isso, assim como você incorporou responsabilidades junto ao seu serviço. Você chega no horário, sai no horário. Você desenvolve atividades que você foi contratado para poder desenvolver. A mesma coisa se dá com a sua vida espiritual. Você tem que ser responsável com ela. Por isso, não espere que outros lutem as suas batalhas. Lute você mesmo suas próprias batalhas. Se você tiver reforço, glória a Deus. Se não, você fica consciente a partir de hoje de manhã. Eu tenho que lutar as minhas próprias batalhas. Se alguém quiser orar comigo, glória a Deus. Se não, é eu mesmo. Eu e o Senhor seremos maioria nessa batalha. Lute suas próprias guerras. Lembre-se que a responsabilidade não é do outro, não é do pastor, não é do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, com o nosso próprio crescimento. Eu luto as minhas próprias batalhas. Eu chego diante de Deus, eu jejuo, eu faço batalha espiritual. Não seja passivo. Não, uma hora isso vai passar. Será? Se você está enfermo em uma área e não cuida daquilo, aquilo tem a tendência de só piorar. A mesma coisa no quesito espiritual. Tem gente passivo. Pastor, eu estou aí, estou vindo à igreja. Irmão, vir à igreja é um pontinho no oceano. Um pontinho. O que vai fazer diferença na sua vida espiritual é o que você faz na sua devocional. É o que você faz diante de Deus todos os dias. Isso aqui é um complemento, isso aqui é uma reunião entre os santos, um ajuntamento solene que a Bíblia diz, onde nós comungamos da comunhão uns com os outros. Mas o crescimento verdadeiro acontece na minha vida pessoal. Talvez hoje você esteja ouvindo essa palavra. Pastor, não é assim não. Não é tudo isso. Não vai ser tudo isso até você enfrentar um problema insolúvel, uma coisa que dependa exclusivamente de Deus. Aí você vai precisar ter uma espiritualidade saudável. Você vai precisar conhecer os caminhos que trazem um milagre para aquela área específica. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, o dia mau, ele acontece para todo mundo.
A gente só não consegue precisar o dia e a hora, mas ele acontece na vida de todo mundo. Tem o dia que você vai ter que depender exclusivamente, não do seu emprego, não da sua igreja, não do seu pastor. Você vai ter que depender exclusivamente para aquele que pode todas as coisas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Vamos aplaudi-lo por isso? Assuma responsabilidade com a sua vida espiritual. Terceiro, se for necessário, mude o seu estilo, o seu padrão de vida. Por exemplo, se a TV for um problema, pare de assistir. Se a pessoa com quem você anda só te leva para o abismo, só te leva ao pecado, deixe de andar com essa pessoa. Se for necessário, mude o seu estilo de vida. Pastor, essa pessoa que eu ando, diz ela que é de Deus, mas ela só fofoca, só maldiz, só fala mal dos outros. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. O que você tem que fazer? Mudar as suas amizades. Mudar o seu amigo, mudar aquela pessoa que está contrariando diariamente a palavra. Pastor, isso não tem nada a ver. Então, irmão, vai brigar com Deus que escreveu: as más conversações corrompem os bons costumes. Água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Uma hora, talvez, o seu ideal seja minado. O seu ideal de santidade pode ser minado. Você que entendia que as coisas de Deus eram para ser santas, daqui a pouco, não é assim. Isso não tem nada a ver. Pastor, você acha que isso é radicalismo? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mude os seus hábitos. Você que falava sem pensar, a Bíblia diz, irmão, já disse hoje de manhã na escola, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Fale menos. Fale menos para pecar menos. Que hábitos você precisa mudar para poder melhorar a sua vida espiritual? Que tipo de atitude você vem tomando que faz com que a sua vida espiritual decresça, diminua, entre numa espiral descendente? Que hábitos você precisa mudar? Hábitos devocionais? 5 minutos não adianta, não resolve. Eu tenho que mudar meus hábitos. Eu só oro de noite, depois de um dia cansativo, enfadonho, depois de um dia estressante. Você deita, razões óbvias, você fecha os olhos e fica naquela oração, dorme e acorda. Você, o Senhor. Aí acorda num susto: Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. Você está vendo, Senhor, que eu estou orando no monte de coberta, mas eu não estou aguentando. Espera aí, irmão. Pastor, essa noite eu dormi orando. Que lindo. Claro, irmão. Depois de um dia extremamente cansativo, que qualidade você vai ter diante de Deus? Quase nenhuma. Aí você tem que mudar o seu hábito. Ofereça o melhor horário, a hora que você está mais disponível, mais descansado, mais vulnerável ao Espírito Santo. Irmãos, preste atenção. Nós queremos sempre o melhor de Deus, mas geralmente não oferecemos o nosso melhor a esse Deus. É uma ingratidão absoluta. Tem uma frase: o melhor de Deus está por vir. E olha o que você já teve dele, e nós estamos profetizando: o melhor ainda vai vir. E a minha parte, eu já ofereço o melhor. A contrapartida disso é verdadeira. O meu melhor tempo já é dele. A minha melhor versão é para ele.
ou a impressionar os irmãos, os amigos, a esposa, a namorada. A sua melhor versão é para ele. Se for o caso, mude o seu estilo de vida, para que você tenha uma vida espiritual inteiramente saudável. Eu estou tendo que mudar alguns hábitos que eu contraí ao longo da minha vida inteira. Mas por conta de uma necessidade de saúde, eu tenho que mudar. Pão com manteiga, irmão, com café, não tem coisa melhor do que isso. Só que eu não fico em um pão com manteiga. Eu como manteiga com pão e mais de um, não vou falar quantos eu como. E é ele assado na frigideira, é ele sozinho, é ele mergulhado no café, é ele mordido, é de todo tipo, é gostoso. Se eu continuar, eu morro. O integral, eu vomito. Estou brincando, irmã Gleda, me perdoe, irmãos, mas saiu. Ela ama mesmo, mas eu tenho que fazer, por questões de saúde, eu tenho que mudar meu hábito, irmãos. Aí você está dizendo, cara, esse pastor aí, meu irmão, come quantos pães e tal, e olha aí, está falando de mudar. Eu falei, irmão, estou falando do meu pecado e do seu. Vamos falar do seu também? Eu estou falando do meu. Mas agora, eu vou dizer, não vou dizer quantos eu comia, eu vou dizer quantos eu estou comendo. Estou comendo um. E sabe qual é o meu alvo? Nenhum. Trocar o pão por outras coisas, para manter minha saúde saudável. Levando em conta agora a sua vida espiritual, o que você tem que trocar? O que você tem que deixar para colocar uma outra coisa? Qual a rotina que você precisa mudar para melhorar sua vida espiritual? Irmão, eu quero lhe dizer, pastor, está tudo bem comigo. Tomara que continue, querido. Tomara que você melhore dia após dia. Mas sem Deus, isso é uma pseudo-melhora. Isso não é uma melhora real que vai permanecer. Só as coisas de Deus duram para sempre, amém? Você precisa de Deus, mais do que você imagina. Por isso, intensifique sua vida espiritual. Se está bom, vai ficar melhor ainda com aquele que pode todas as coisas. Por favor, fique de pé no seu lugar. Você vai ser uma pessoa tremendamente espiritual, irmão. Deus vai te levantar, você vai amar as coisas espirituais. Você ama algumas coisas humanas, ame também as espirituais que são eternas, são duradouras, atemporais. Ame as coisas espirituais, ame, porque isso vai trazer dividendos eternos para a sua vida. O que você não consegue conquistar humanamente, você vai conquistar diante do Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Meu filho está pleiteando algo diante de Deus, e eu tenho dito a ele, meu filho, Deus é capaz de mudar o mundo inteiro só para atender a sua necessidade e o seu pedido, porque Ele é Deus. Seja correto, creia em Deus, e o mais Ele fará. Eu creio, irmãos, o meu Deus pode todas as coisas. O seu Deus, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Feche os seus olhos. Melhore sua vida espiritual, intensifique. Pastor, não está muito bom, então onde não está bom, melhore, irmão. Faça uma analogia, o que não está e o que pode ficar bom, como isso pode melhorar. O que é bom pode ficar melhor ainda. O que é regular pode ficar bom.
melhore, 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 intensifique, aperfeiçoe, tenha intenção de mudar o status quo da sua vida espiritual, tenha o desejo. Lembre-se, você precisa tomar uma atitude coerente diante daquilo que você deseja. Se você quer algo mais de Deus, se promova diante dEle, se coloque diante dEle, se ofereça para Ele. Se você quer coisas boas de Deus, dê o seu melhor a Ele. Ofereça a contrapartida do que você deseja. Deus, Tu és tudo de bom para mim. Eu me tornarei tudo de bom para o Senhor. Conta comigo qualquer hora do dia. Se disponha de mim. Sua vida espiritual pode melhorar. Nunca esqueça, sua vida espiritual pode melhorar, pode ser melhor classificada. Deixe de fazer as mesmas orações, os mesmos tipos de jejum, ter os mesmos pedidos. Isso é reza, irmão. Isso é reza. Deixe o Espírito de Deus possuir a sua boca e colocar palavras novas, intercessões novas, pedidos novos, agradecimentos, ternura. Se apaixone pelas leis de Deus. Deixa ela ser luz do seu caminho. Deixa ela brilhar na escuridão. Deixa ela abrir portas e deixe ela fechar portas. Abra seus olhos um minutinho. Preste atenção no que eu vou falar. Deus é Deus que abre portas. E Deus é Deus que fecha portas. A gente só lembra da primeira parte, abre portas. Mas Ele é Deus e Ele fecha portas também. O mesmo que abre é o mesmo que fecha também, para nos livrar e nos privar de coisas não tão boas. A sua confiança em Deus deve ser tão grande que você deve entender isso como amor. O Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. Se Ele abriu, é porque Ele quer que eu entre. Se Ele fechou, é porque Ele não quer que eu entre. E em tudo isso, eu devo dar graças ao meu Deus. Ele é Deus.